Olá, meus queridos inscritos no canal. Eu sou o Vanderlei e vou trazer para vocês aqui uma introdução ao Excel, né? Que é um programa bastante útil para você que vai prestar concurso ou você que quer aprender Excel para usar como um programa para controlar as finanças de casa ou no escritório ou na empresa, enfim, Excel é um programa muito bom. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma introdução ao Excel, você vai aprender a mexer no Excel e esse curso introdutório vai servir de base para você responder as questões que eu vou postar logo em seguida das questões da série mais 50, que são 50 questões para concurso divididas em 2 vídeos. Você ainda não está inscrito no canal, então não perca tempo. Se inscreva no canal, deixe aquele joinha e ative o sininho para receber notificações do canal. Então, chame a vinheta! As funções. Bom, então eu quero calcular uma potência. Se eu for usar a fórmula, é isso aqui, ó. Tá certo? Se eu for usar uma função igual, tem uma função chamada potência, e você pega aqui um valor e outro valor, tá vendo? E3 e F3, que está aqui, ó. Tudo bem? Multiplicação. Então, eu estou multiplicando vários valores aqui, ó, tá vendo? Vários valores, que são esses aqui, ó. Tudo bem? Se eu for usar uma função para multiplicar, eu tenho uma função chamada multi. Então, pessoal, o que é uma função? Função, já vou mostrar para vocês, mas já adiantando, função é um comando interno do Excel usado para fazer um cálculo específico. Então, a gente tem função para calcular qualquer coisa que você queira, né? Então, por exemplo, a gente tem funções relacionadas à matemática financeira, a gente tem funções de engenharia, a gente tem funções de data e hora, a gente tem funções de matemática e trigonometria. Então, enfim, depende do que você vai usar, tem uma função para calcular aquilo. É por isso que eu falei, pessoal, precisa saber matemática? Não, você só precisa saber a função que você vai usar. O resto, o Excel faz para você. Então, é muito simples trabalhar com Excel. Muito simples, porque ele faz a maioria do trabalho para você. Você quase não precisa manjar de cálculo. A única coisa que você precisa é mostrar quais são os valores que vai entrar naquele cálculo. Quais são os valores que aquela função vai pegar para calcular. Pronto, é isso. Tá ok? Então, ali, ó, divisão. Usando fórmula, a gente põe a barra, né? Na função, a gente tem uma função quociente, que retorna uma divisão inteira. Então, se sobrar resto ali, ele não vai ignorar, vai mostrar só a parte inteira da divisão. Se der 1,10, ele não vai mostrar o 10, vai mostrar só 1, que é a parte inteira. Adição. Então, a gente tem vários valores ali na adição, tá certo? E a função usada para adição, igual soma, abriu parênteses, e você colocou ali dentro um intervalo de célula, quando tem 2 pontos. Né? Você tem um valor inicial e um valor final, né? E ali no meio, ali 2 pontos, você tem um intervalo de célula. A subtração, a gente não tem uma função, né, para calcular a subtração. Você vai usar a fórmula. É uma coisa, sinalzinho de menos e outra coisa. Pronto. Ok? Então, aqui a gente tem a estrutura de uma função, né? Como eu falei, função são comandos internos do Excel que servem para fazer cálculos. Então, a estrutura da função vai ser sempre essa, igual, sempre,
Você quer que o Excel calcule, tem que ter o sinal de igual. Ok? Nome da função, seguida de parênteses, não tem espaço. Nome da função, parênteses. Nome da função, espaço, parênteses, não tem espaço. Nem fora, nem dentro dos parênteses. Então, é igual, nome da função, parênteses, e ali você vai colocar uma célula, o endereço de uma célula que tem um valor, ou um intervalo de células. Então, ali a gente tem um exemplo, tá vendo? Igual, nome da função, soma, seguida de parênteses. Ali eu quero calcular do valor que está na célula A1 e todos os valores até a 100. Então, eu tenho 100 valores para somar. Então, eu coloco o primeiro endereço e o último, e no meio, 2 pontos, que quer dizer até, de A1 até a 100. Então, ele vai somar todos os valores que estão dentro deste intervalo. Pessoal, é isso. Função no Excel. Igual, nome da função seguida de parênteses. E ali dentro, endereço das células que tem valor. Ponto. Só isso. Aqui eu coloquei algumas funções, né? Uma lista de funções para cálculo. Então, ali, ó, você tem uma função chamada romano, né, para efeito de curiosidade. O que faz o romano? Ele transforma os números em números romanos. Números romanos. Bom, a soma um intervalo de célula. A média tira uma média aritmética, né? O que é uma média aritmética? Se você tem 6 valores, soma os 6 e divide por 6. Se você tem 8 valores, soma os 8 e divide por 8. E aí por diante. E a função máximo? Bom, a função máxima é o seguinte, você tem lá uma sequência de valores e dentro daquela sequência de valores, você quer pegar o primeiro maior valor. Tá certo? Então, você usa a função máximo, que ele vai retornar para você, dentro daquele intervalo de valores, qual que é o maior valor que está ali. A função mínimo, mesmo esquema. Vai pegar o primeiro menor valor daquela sequência de valores que foi selecionada, daquele intervalo. Função maior. Você tem uma tabela do Excel onde você está cuidando de um campeonato de futebol. Então, no final do campeonato, vai ter primeira colocação, segunda colocação, terceira, quarta, quinta e aí por diante. Concorda comigo que, assim, o time de futebol que conseguiu a maior pontuação, beleza, você usa a função máximo, você acha ali a maior pontuação. Maior pontuação, primeiro lugar. Mas e o segundo lugar? Como é que faz? Como é que fica? Não dá para usar a função máxima. A função máxima só vai achar o primeiro. Para achar o segundo, terceiro, quarto, você usa a função maior, tá vendo? Ó? Igual maior, o intervalo de célula, ponto e vírgula. Você quer o segundo? Ponto e vírgula 2. Por isso que aquele número ali, né? N. Segundo lugar, ponto e vírgula 2. E o terceiro? Ponto e vírgula 3. E o quarto? Ponto e vírgula 4. Por aí vai. Menor, mesma coisa. Nota mais baixa, o último colocado, né? A pior nota. A pior nota, função mínimo. Acha a primeira. E a segunda pior? E a terceira? Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, por aí vai. Algumas planilhas trazem diversas informações. Então, eu tenho, na mesma coluna, texto, número, célula vazia. Eu tenho uma série de coisas na mesma coluna.
Só que dali, daquela coluna, eu quero pegar só os valores que são números. Naquela coluna ali, quantos números tem? Eu posso usar a função conte.num para mim achar a quantidade de números existente no intervalo de valores dentro daquela coluna. Ok? Agora, eu tenho estoque. Tem estoque lá do meu supermercado. E eu quero contar quantos produtos no total eu tenho no meu estoque, né? Porque eu tenho ali um controle limite, né? Para saber se eu preciso comprar mais produtos ou não. Mas aí eu preciso saber a quantidade que tem. Como é que eu faço para saber a quantidade de produtos que tem? Conte.valores, seleciono lá os produtos, todos os produtos, para ele contar para mim quanto tem. Ah, eu quero contar célula vazia, né? Porque as células vazias, dá para mim saber, por exemplo, eu tenho uma planilha onde os meus devedores eu coloco na célula OK. Não pagou, eu deixo vazia. Bom, aqui vamos testar algumas funções, né? Por exemplo, quanto que é o romano de 98? Igual romano, clique em 98, pronto, aí. Eu quero a soma desses valores aqui. Então, igual, soma, abriu parênteses, né? Lembra da estrutura, igual, nome da função, seguida de parênteses, e eu seleciono o que eu quero somar. Aqui, ó, selecionei tudo, ele coloca para mim o intervalo de célula ali, ó. Fechei parênteses, dei um Enter. E a média? Igual, nome da função, seguida de parênteses, eu seleciono o que eu quero tirar a média. Tudo bem? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Somou tudo e dividiu por 6. Daqui, qual é o valor mais alto? Igual, nome da função, máximo. Selecionou os valores. 98, maior valor. E o menor? Igual, mínimo. Seleciono os valores. Vamos pegar o segundo maior valor. Igual, maior. Seleciono os valores. Ponto e vírgula. Vou colocar 2, porque eu quero o segundo maior. Eu sei que o primeiro é 98 e o segundo maior, 80, ok? O primeiro menor eu sei que é 4. O segundo menor? Igual, menor, ponto e vírgula, 2, porque eu quero o segundo menor. Contar números. Então, quantos números eu tenho no total aqui? Ó? Tudo, eu quero geral. Quantos números? Igual, conte.num. Vou selecionar a galera toda aqui. Ó. Então, ele pegou de A4 a F14. Tudo bem? Ó? Na diagonal, a gente tem que olhar aqui, ó, na diagonal. E depois fechar o quadrado. Isso é o intervalo de célula. Então, no total de números que eu tenho aqui, ó, eu tenho 66 números, no geral. Pessoal, isso não é soma, é quantidade. Estou contando quantidade de números. Tanto é que, se eu apagar aqui o 17, por exemplo, vai ter um a menos, concorda? Olha lá, ele já atualiza para mim. Ó. Tudo bem? Se eu colocar o 17 de novo, tudo bem?
quantidade de números. Vamos supor que eu vou colocar aqui algumas células vazias, né? Vamos colocar umas células vazias aqui. Então, vamos simular aqui umas coisas. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, A, B, C, D, E, F. Acho que já dá para o nosso propósito aqui. Quero contar a quantidade de valores. Célula vazia ele não vai contar, ok? Então, igual conte ponto valores. Vou pegar todo mundo aqui. Tudo bem? Tinha dado 66, né? Ó, a gente tem uma. Vou contar assim que é melhor, né? Uma. Duas. Três. Quatro. 5, 6. 6 células vazias. Então, célula vazia ele não contou. No total não estava dando 66. Como tem 6 células vazias, 60. Quantidade. E contar células vazias. Olha lá. Eu contei 6. Vamos ver. Igual. Contar vazio. E vamos selecionar todo mundo aqui. Vamos ver quantas células vazias tem? Olha lá, 6. Isso são as funções. Essas são as mais básicas. A gente tem as funções lógicas, né? Vamos dar uma complicadinha aqui agora, né? Aquelas funções que a gente viu ali são básicas. Ali você tem que saber. É o básico do básico ali. Vamos dar um passinho à frente. Mesmo porque cai no concurso, vai resolver um monte de problema numa planilha que você usa no seu trabalho, no seu escritório, ou na sua casa para controlar suas finanças, né? Usar função lógica é legal porque a função ou ela calcula sobre uma determinada condição, ou ela mostra um valor ou mostra outro, depende da situação, né? Então, para a gente mexer com funções lógicas, a gente vai ter que aprender aqui um pouco de operadores lógicos que você vai usar, né? Nessas funções lógicas, você vai usar um operador lógico. Então, você tem um operador menor que, maior que, ou menor igual, ou maior igual, o diferente e o igual, que é o sinalzinho de igual mesmo. Então, a condição é a seguinte: quando uma célula é comparada com um valor em específico para dar um outro valor, ou um outro resultado, neste caso, temos uma condição. Então, um exemplo de condição: eu peguei um valor que está numa célula e estou perguntando, esse valor que está nessa célula, ele é maior que 18? Entendeu? Então, a gente pode usar um operador lógico para fazer várias coisas, né? Tá certo? Várias coisas. Ah, esse valor é menor que 18, é maior que 18, ele é diferente, ele é igual. Esse valor aqui, que está em A, se for igual a São Paulo, então faça tal coisa. Se for diferente de São Paulo, outro estado, faça outra coisa. E por aí vai. Então, assim, use a sua criatividade para criar suas condições para obter os resultados que você quer dentro da sua planilha. Ok? Use e abuse
dos operadores lógicos. Vamos falar aqui da função C. A função C simples, né? Por que simples? Porque ela vai te dar duas possíveis respostas, né? Se você quiser 3, 4 ou 5 ou mais possíveis respostas, aí você precisa usar uma função C composta, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Bom, então a função C, ela mostra valor de acordo o valor de acordo com apenas uma condição. Então, é uma condição que vai ser analisada, porque na função C composta, é mais de uma condição que vai ser analisada para dar uma resposta ou outra. Então, seja essa condição verdadeira ou falsa, tem que ter as respostas se caso ela for verdadeira e tem que ter a resposta se caso ela for falsa. Tá certo? Então, a estrutura. Você tem lá igual o nome da função, no caso C, abriu parênteses, coloca a condição. O valor é maior, é menor, é igual, é diferente. Depois da condição, você tem o quê? Ponto e vírgula. Mas e se eu colocar o ponto e vírgula? Vai dar erro. Só tem que seguir a estrutura. Você tem que guardar isso na cabeça. Como que é a estrutura de uma função? Por exemplo, da C, que traz mais detalhes do que as outras funções. Soma, a função média, a função máximo, mínimo, ok? Então, assim, condição, o que vem depois da condição? Ponto e vírgula. E depois do ponto e vírgula? A resposta, se caso essa condição for verdadeira. Ok? Então, se caso essa condição for verdadeira, ela vai dar uma resposta que pode ser um texto. Pessoal, se a resposta for um texto, obrigatoriamente tem que abrir texto, fechar aspas, certo? Abrir aspas, coloca o texto e fecha aspas. E se a resposta for um número, não precisa de aspas. Se for uma conta, não precisa de aspas. A única situação que você vai usar aspas é se a resposta for um texto. E depois da resposta, se caso a condição for verdadeira, ponto e vírgula novamente, resposta se caso a condição for falsa. Tudo bem? Texto usa aspas, número não usa aspas, cálculo, né, se for fazer algum cálculo dentro dessa função, não usa aspas. Então, a gente tem um exemplo prático ali. Ó. Por exemplo, eu estou pegando uma idade de uma pessoa que está na célula e estou comparando. Esse valor que está nessa célula aqui, ó, olha a condição ali, ó, ele é menor que 18? Se for menor, se a resposta for verdadeira, ele vai dar aquela resposta, menor de idade. E se caso o valor que tiver lá não for menor que 18? Então, ele vai dar outra resposta, maior de idade. Simples assim. Tá certo? Pessoal, outra função, né, uma função lógica, seria a função conte.c. A gente viu outras funções ali, conte.num para contar número, contar vazio para contar células vazias. Pessoal, então, você tem uma função para contar sob determinada condição, certo? Então, por exemplo, eu posso colocar lá uma função conte.c dentro de uma função C para ele dar a resposta, por exemplo, dependendo do valor do estoque, se ele está baixo, se ele está alto. Né? Eu posso misturar duas funções, uma dentro da outra. Né? Essas funções não trabalham isoladamente. É isso que eu estou falando para vocês, pessoal. Usa a criatividade, experimenta, coloca uma função dentro da outra, vê o que acontece. Deu erro, por que deu erro? Né?
Então, pessoal, eu quero contar sobre determinada condição. Por exemplo, eu quero contar todas as pessoas que moram em São Paulo, por exemplo, né? Eu tenho lá uma coluna onde eu cadastrei lá estados, né? As pessoas que moram no estado de São Paulo, do Rio, tá certo? E eu quero contar sobre determinada condição. Foi o exemplo que eu coloquei, ó. Conte.c, aí eu coloquei ali um intervalo de célula, ponto e vírgula, olha lá a estrutura da função. Tem que saber aonde vem os pontos e vírgula, aonde não vem, aonde tem aspas, aonde não tem. É isso que você tem que guardar, a estrutura, né? Intervalo de célula, ponto e vírgula, abre aspas, e ali eu coloquei igual a São Paulo, porque eu quero contar só as pessoas de São Paulo, do estado de São Paulo. Outra função lógica seria para somar sob determinada condição, né? Por exemplo, eu tenho ali a estrutura, né? Um intervalo de célula que eu vou pegar, vou colocar uma condição, né? Que vai agir em cima do primeiro intervalo de célula, e ali, então, dentro daquele intervalo de célula, tem uma condição, e dentro dessa condição, né? Eu vou pegar aquele intervalo de célula ali, e vou tirar todos os valores que satisfazem a minha condição. E esses valores estão aonde? Aí eu tenho que selecionar ou a mesma coluna ou não, né? Então, todos aqueles valores que eu peguei serão somados ali, ó. Então, tem um exemplo, soma C, A1, 2 pontos a 10, maior que 10. Então, eu quero somar só os valores maior que 10. Então, todos os valores que eu peguei vai ser somado. Pessoal, esse foi o final do segundo vídeo de Excel, onde eu abordei as funções mais simples e dei uma introdução de funções lógicas. No próximo vídeo, o vídeo 3, a gente vai ver exemplos da função C simples, função C composta, função CE, CO e PROC-V. E aí, encerramos a série de Introdução Excel. Então, não perca os próximos vídeos, onde a gente vai fazer exemplos práticos da função C simples, composta, CE, CO e PROC-V. Espero que todos tenham gostado do vídeo e que vocês tenham aprendido bastante com o Excel. Até o próximo vídeo.